vergonhoso andar com a Bíblia. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria diferente. Eu ia comprar a maior Bíblia e andar com ela, irmãos. Porque não é vergonhoso servir a Cristo. Não é vergonhoso você mostrar ao mundo que você é diferente. O detalhe, né, pastor? Hoje em dia as pessoas estão usando a internet. Não carrega nem a Bíblia porque tem iPhone. Verdade. Hoje em dia, irmãos, claro que a Bíblia fala que, né, com o passar do tempo, a ciência se multiplicaria. E nós estamos sujeitos, e não é errado, não é pecado você usar dessa ciência. Não estou falando que você é pecado, você tem um iPad, um iPhone, tem o seu aplicativo de Bíblia. Eu tenho, eu vou para o trabalho, eu leio um iPhone, né? Só que, irmãos, eu sou de uma Assembleia de Deus que, irmãos, foi instituída há 104 anos atrás, né? Com o passar do tempo, muitos foram se esfriando, foram passando a mão. Ah, não, vamos deixar aí. Ah, não, o jogo ele está pecado. Não, vamos deixar, porque não, já vai embora. Né? E eu sempre aprendi que na igreja, pelo menos aqui no púlpito, irmãos, tem que ler isso aqui. Eu já vi, não na nossa igreja, porque se eu ouvisse, independente se for meu amigo de trabalho na igreja, assim, de, né, pastor, amigo, eu falo, você sou contra esse negócio, pegar o iPhone e vir aqui no púlpito e ler pelo iPhone a Bíblia. Palavra devocional. Ou trazer uma palavra qualquer. Ah, não trouxe a Bíblia. Ah, pastor, não trouxe a Bíblia. Aí pega o iPhone aqui, abre aqui. Atos capítulo 1. Está certinho, está igual, está idêntico. Mas, irmãos, vou trazer o livro. É mais estilo Jesus. É melhor. Né? A gente tem que levar a palavra de Deus ao mundo. E não trazer o mundo para dentro da palavra de Deus. Para dentro da casa de Deus. Hoje em dia, você vê homens de Deus, pregadores, vêm com o iPad, traz aqui, bota um esboço aqui do lado, mas ele lê no livro. Aqui é só a cola dele, que ele estudou. Mas ele lê no livro. Não é verdade? É verdade. Isso não é pecado. Onde paramos? A Bíblia é a palavra de Deus, porque através dela o Senhor se dá a conhecer aos homens. Isto se chama-se revelação divina. Então, irmãos, se nós queremos conhecer a Deus, nós queremos ter revelação de Deus, não busque profetiza por aí, não vá à internet. Ah, eu quero que Deus fale comigo. Tem pessoas hoje, irmãos, que são tão fracas na fé, sabe? Fraquinha mesmo, posso falar assim. Sabe por quê? Porque se ela está com problema na família, ela vai lá no YouTube e coloca lá, eu quero ver uma pregação para a família. Ela assiste lá, aquela pregação, Jesus falou comigo, falou nada, miserável, não falou nada, foi ela que foi atrás da mensagem que ela queria ouvir. Hoje em dia as pessoas estão correndo atrás de mensagens que satisfazem o seu ego, satisfazem os seus problemas, suas emoções, seus sentimentos. E isto é certo? Pela Bíblia eu digo que não. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E é através dela que o Senhor, nosso Deus, se dá a conhecer aos homens. Isto se chama revelação divina. Então você quer ouvir a voz do Senhor, você quer ter uma revelação divina, quer ter uma experiência com Ele, leia a palavra de Deus. É isso que muitos erram. Está na Bíblia, olha, o meu povo perece. Por quê? Eles não conhecem. Eles erram porque não conhecem as Escrituras. Eles estão correndo por outros meios mais fáceis. Porque hoje em dia, irmão, ler a Bíblia dá sono. Não é verdade? É verdade. É verdade. E muito sono. Muito sono. Eu estou tentando ler a Bíblia mais uma vez, completa. Né? Se eu falar, irmãos, que eu leio tranquilo, irmãos, vem aquela, né, aquele sono, vem aquele peso logo. Você estava tão bem, aí quando você pega o livro, sabe por quê, irmãos? Quando você pega neste livro aqui, acontece guerra. Quando você pega na Bíblia, irmãos, você está entrando para a guerra. Aprenda isso. Guerra espiritual.
É guerra de carne contra o espírito. O espírito quer direto isso aqui, ó. O espírito é de Deus. Quando nós lemos aqui no Gênesis capítulo 1 em diante, quando Deus criou todas as coisas, ele falou, haja luz. Ele, né? No sexto dia ele criou o homem. E o homem era sem vida, então ele soprou o espírito da vida. O espírito dele nas narinas de Adão. Então o espírito que nós temos hoje é o espírito, irmão, de Deus. Ele toda hora, todo momento, ele quer Deus, ele quer estar perto, né, de Deus, da sua santidade, né, do mundo celestial. Mas a carne, irmãos, o barro, ele começa a querer falar alto também. Hoje as pessoas pecam, elas agridem a lei do Senhor e falam, porque a carne foi fraca. Quem não viu isso? Poxa, irmão, aconteceu isso contigo. Sabe como é, irmão Daniel? Poxa, que a carne é fraca. Não sabe nem o que está falando. A carne, ela é fraca. Ela já é fraca. O espírito é mais forte. Se a pessoa hoje ela erra, é porque ela alimentou a fraqueza da carne. Ela fez a carne ficar forte. Aí eu falei para ele assim, olha, irmão, se ela sendo fraca, ela já fez isso contigo, imagina se ela fosse forte. O que ela não ia fazer contigo? O espírito, irmãos, é de Deus, ele está sempre assim. Mas às vezes nós alimentamos a carne. Então há uma luta travada. Quando você pega na Bíblia, eu vou ler. Você está bem, aí começa a vir um sono. Te aconselho, dobra teu joelho e ora. Ora, repreendendo as potestades. Repreendendo as exortes malignas que estão ali tentando te fazer, colocando sono, colocando ali, agindo de alguma forma para tentar você parar de ler. Tá? Por quê? Porque você parando de ler isso aqui, praticar isso aqui, você erra, você cai, você peca. Meu povo perece porque eles não leem a palavra, eles não conhecem as Escrituras. Então é uma guerra muito travada. Lembre-se disso. Quando vier o sono, fala, eu quero fazer algo para Deus, eu quero aprender mais de Deus, eu quero estar no caminho da salvação, herdar a vida eterna. Então, horte maligna, diabo, inimigo da minha alma, sai daqui em nome de Jesus. E continue lendo. Você vai ver se não vai passar isso. No nome de Jesus, há poder. No nome dele, há poder. Deus fala, vou ler aqui, irmãos, mais rápido, senão vai acabar. Eu vou ficar perdendo muito tempo aqui. Deus fala conosco através da Bíblia, lendo-a. Você começa a conhecer o Senhor e entendê-lo, a obedecer às orientações dele para a sua vida particular e participação na igreja na qual você faz parte. Né? A revelação de Deus, a qual se encontra na Bíblia, foi escrita por cerca de 40 pessoas em 2 idiomas, hebraico e grego. Né? Quem sabia disso? Sabia disso, meu irmão? Sabia? Que a Bíblia foi escrita por mais, né? Por cerca de 40 pessoas, né? Em 2 idiomas. Qual foi os idiomas? Hebraico e grego, né? Bem diferente do português. Isto aconteceu há muitos anos. Uns eram profetas, outros reis, sacerdotes, pescadores, criadores de gado e até cobrador de impostos. Então, todos os escritores, né? Cerca dessas 40 pessoas, irmãos, elas eram pessoas normais, como eu e você. Elas trabalhavam para ter o seu pãozinho na mesa, né? Uns eram cobrador de impostos. Lembram-se de Levi? Que tornou-se, né? Depois o Mateus, né? Outros eram pescadores, Pedro, né? João, Tiago, né? Outros também eram reis, Davi. Outros eram sacerdotes, né? Pescadores, criadores de gado e até cobrador de impostos. Deus escolheu estas pessoas que as usou, apesar das suas imperfeições. Olha só, Deus usa, né, qualquer um, não importa a situação. Se a pessoa ela erra muito, se a pessoa ela tem um defeito, Deus usa.
Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quiser. Ele pode me usar, mas Ele pode também usar uma pessoa que tem um mês de crente, uma pessoa que ainda está, né, às vezes, começando na fé. Ele usa quem Ele quer. Apesar das imperfeições, Pedro, ele era um homem, irmãos, estilo Thomas. Bem Pedrão mesmo, sabe? Irmão Thomas aqui mesmo, eu falo, não tem Deus, eu falo logo. Estilo Pedro. Qualquer coisa já queria cortar a orelha. Aí fica, Deus usava ele. Amém? Não pensa que isso é um consolo para ti, não. Glória a Deus. Onde paramos, irmãos? Deus escolheu estas pessoas e as usou apesar de seus diferentes conhecimentos. Este é o lado maravilhoso da Bíblia. Apesar dos livros serem escritos por pessoas diferentes, em épocas bem distantes, né, e depois unidos num livro só, né, a Bíblia é completa e perfeita em unidade e harmonia. Então não foi escrito assim, olha, irmã Rebeca, um exemplo, eu sou Moisés. Eu escrevi os 5 primeiros. Acabei na quarta-feira, o último livro. Aí na quinta-feira entrou outro escritor que começou a escrever. Aí acabou o livro dele, no outro dia, o outro. Não foi assim. Foi, vamos dizer, em tempos diferentes. Anos e décadas. Até centenas de anos se passaram. E depois de quando a palavra de Deus ele é poderoso, quando ele viu que estava completa, aquilo que ele queria e quer hoje para a humanidade, ele sela o livro. Ele faz um livro só. Então não pense que foi um atrás do outro, vamos aqui marcar uma data, não foi coisa de homem, foi coisa de Deus. O homem apenas escrevia. Uns escreviam para discípulos, outros escreviam para pessoas que estavam engatinhando na fé, mandavam recomendações. E não sabiam que hoje nós estaríamos estudando ela, retendo os ensinamentos dele. Se eles soubessem naquele tempo, eles iam se sentir honrados em saber que hoje nós estamos praticando a palavra de Deus através das vidas deles. Paulo escreveu a Tito, Paulo escreveu a Timóteo, cuidando de igreja, um jovem. Olha, faz isso. Olha, os mais velhos, trata como pai, tem paciência. Tu é o dirigente, tu é o pastor local, mas tem paciência. Olha, procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado. Estava ensinando o outro. E hoje nós ensinamos pelos ensinamentos que ficaram. Certo? Então, se hoje nós ensinamos, é porque nós aprendemos. Não só há 5 anos atrás, há muitos anos, há mais de 2000 anos atrás. Então, onde é que está? Deus inspirou. Deus inspirou estas pessoas para escreverem a Bíblia, capacitando-as a receber e transmitir um ensino sem mistura ou erro. A inspiração divina é também a garantia de que as pessoas escolhidas escreveram apenas o que Deus queria, sem os sinais das fraquezas e dos erros próprios da natureza humana. Leia a seguir o que disse Paulo, um dos escritores da Bíblia. Ele falou, olha só, toda a escritura é divinamente inspirada pelo Espírito Santo, irmãos. Inspirada por Deus. Quando eles escreviam, eles não se inspiravam em sentimentos, em suas fraquezas. Eu estou tão ruim, eu estou com esse espinho na carne, eu pedi aqui, não. Era tudo inspiração divina, inspiração do próprio Deus. Eles apenas eram instrumentos nas mãos do Senhor. Segundo tópico, como usar a Bíblia na igreja. A primeira parte da Bíblia, a qual começa com o livro de Gênesis e termina com o de
Malaquias. Chama-se Antigo Testamento, ou simplesmente AT. São ao todo 39 livros, irmãos. Eu me lembrei até de um peruano lá que foi o Racha, a gente estava discipulando ele, a gente passou por essas lições, e quando estava no culto a gente falava na leitura, né? Vamos abrir nossa Bíblia no livro dos Salmos, né? E eles ficavam assim. Aí falava, vamos abrir nossa Bíblia no AT. E quando eu falava AT, eles sabiam. Opa, é no começo da Bíblia, Antigo Testamento. Eles não sabiam. Hoje eles conseguem achar os livros sozinhos, porque foram ensinados. Amém? Antigo Testamento. Quando vem na mente Antigo Testamento, irmão Thomas, a gente já sabe que é no começo, né, da Bíblia. Começa em Gênesis e vai até Malaquias, né? Se hoje nós, no meio do culto, nós perguntarmos aos irmãos, olha, eu quero uma pergunta com respostas, né? Eu quero que o irmão se levante e me diga quantos livros tem no Antigo Testamento. Eu confesso aos irmãos que 90% da igreja não saberia. Estou mentindo? Não só aqui na igreja de Chimizo, na igreja universal. Não estou falando da igreja universal lá, irmão, não é do bispo lá, mas estou falando da igreja no mundo inteiro. Eles não sabem, porque alguns não foram ensinados, alguns não passaram pelo discipulado, e alguns também não procuram se aprofundar. Querem só o bem de Deus. Só querem, né? Isso. Então, se eu perguntar para o irmão Thomas, quantos livros tem no Antigo Testamento? 39 livros no Antigo Testamento. Depois de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, né, que é Malaquias, inicia-se o Novo Testamento, conhecido pelas letras iniciais NT, né? Tem Bíblias, às vezes até na internet, Facebook, você vê, a pessoa coloca um versículo, posta um versículo, né? Aí tá um versículo bem conhecido, um exemplo aqui, né? A lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né? E luz para os meus caminhos. Tem uns que colocam só lá, AT, né? E o versículo, é o capítulo e o versículo. Não fala o livro. Porque a pessoa que de algum modo quer que a pessoa vá procurar, né? Isso é até bom, que estimula a pessoa a querer procurar onde está esse versículo, né? O versículo que falou muito comigo, né? Mas está no AT. Que é isso, AT? AT, os números, não fala Salmo. Por que não falou Salmo? Quem não falou João? Quem não falou, que é mais fácil? O que é AT? Ou muitos não sabem, irmãos. AT, Antigo Testamento. NT, Novo Testamento. Os irmãos sabiam disso? Todos sabiam disso? Não, tem gente que não sabia. Sabia, irmão Thomas? Não sabia. Irmão Mayumi, pergunta para ela aí. Sabia, irmão Mayumi? Sabia que era Antigo Testamento AT e Novo Testamento? Novo Testamento é NV. Novo Testamento é NT. Mas não é NTT, não. É NT, Novo Testamento. É a abreviação. Muitos não sabem. Então, você vê por aí, AT, opa, é no começo da Bíblia que está escrito isso. NT? Tem muitos que pensam, eu acho que esse cara que escreveu aí a Bíblia, ele é ateu, porque está ateu ali. Não, é Antigo Testamento. NT, Novo Testamento. Deixar bem claro para os irmãos, né? Irmãos, eu me perco muito rápido. Você aprendeu, está no terceiro parágrafo. Você aprendeu, não, ainda tem aqui, ó. Inicia-se o Novo Testamento, né? Conhecido pelas letras iniciais NT. E tem 27 livros. Então, se eu perguntar para os irmãos qual é, né, na Bíblia, qual é a parte que tem mais livros? AT. Qual a parte da Bíblia que tem menos livros, irmã Rebeca? Novo Testamento. Novo Testamento. 27 livros no Novo Testamento. Antigo Testamento? 39. Os irmãos estão respondendo porque a revista está lá, não. Eu sou assim, irmão. Pastor Eric é assim. Eu ensino, tá?
É durante o culto. Vou até falar, durante o culto. Né? Cultuar, quando a gente vê que, né, está naquele culto bem, né? E aí eu gosto de perguntar, claro que eu não vou citar um nome, mas eu jogo uma pergunta. Eu quero ver quem é. Eu sei quem está estudando, eu sei quem está estudando. Então eu vou esperar que algum daqueles que estão estudando aqui. Opa, 39. Eu vou subir primeiro e o segundo. Né? Então eu posso estar no culto e falar assim, irmão, por que não? Então eu quero saber hoje, quero que me diga quantos livros tem o Antigo Testamento? 39. Quem responder certo eu vou dar um glória a Deus, mas tão alto. Mas quem errar eu vou dar um misericórdia. Misericórdia. Vai passar. Então, Novo Testamento tem 27 livros, né? Então, se no Novo Testamento tem 27 e no Antigo Testamento tem 39, quantos livros tem a Bíblia? 66. 66. Né? 66 livros, né? Você aprendeu que as duas divisões da Bíblia são Antigo e Novo Testamento. Juntos somam 66 livros. Um detalhe interessante, no entanto, é saber que os 66 livros não estão arrumados pela ordem e data que foram escritos. A preocupação de Deus não foi contar uma historinha de carochinha, mas sim revelar o seu plano para salvar todos os homens. Então te digo que o primeiro livro da Bíblia foi, mas não foi o primeiro por data escrita. Não foi. Teologia fala que foi Jó o primeiro a ser escrito. Só que Deus não se preocupou em colocar a ordem por ordem. Tipo assim, colocar no ano, um exemplo, no ano 30. No ano 30 escreveu Jó. Aí passou mais 30. No ano 60 escreveu, né, outro aí, Paulo. Botar tudo na ordem. Deus não se preocupou com isso, porque isso não salva ninguém. Ele queria logo, né? Resumir, trazer logo a salvação, a palavra de Deus. Então, o primeiro não foi Gênesis, né? O último também não sei se foi Apocalipse. Está na ordem humana, né? Hoje está na ordem humana, pela lógica. Como começou? Deus criou o mundo. Onde está? Gênesis. Então, esse vai ser o primeiro. Entendeu? Onde vai acabar tudo? Onde Jesus vai buscar a igreja? Apocalipse. Então é o que? Final. Então vai ser o último. Entendeu? Mas, então Deus, deixa bem claro, Deus não se preocupou em contar uma historinha. Começou assim, eu vim, né? Não, ele já quer logo fazer logo o negócio, porque ele tem pressa. Tem pressa em vir buscar a igreja, em ganhar almas para o seu reino. Vamos lá, irmão, me ajude a me encontrar. Para, isso? Para que o crente encontre facilmente um texto, cada livro da Bíblia é dividido em capítulos e versículos. Os números em tamanho grande, no lado esquerdo das palavras impressas, indica o capítulo. E o menor, o versículo. Quantos sabiam disso? Glória a Deus. Todos sabiam. Isso aí Conte em sua Bíblia. Encontre em sua Bíblia João, capítulo 3, 16. Quero ver quem encontra mais rápido aí. João, capítulo 3, versículo 16. Está muito lento. João, capítulo 3, versículo 16. Quem achou? Que Deus seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Hoje nós encontramos fácil a Bíblia, o texto que é falado pelo pastor, pelo pregador, pelo irmão, né? Porque na Bíblia foi assim, né? Como foi escrita, traduzida, né? Do hebraico, do grego, depois se estendeu-se a todos os idiomas, né? Na maioria de todos os idiomas, né? E no português nós vemos que tem um número maior, capítulo. Então, quando a gente abre o livro de João, a gente já vai onde? No número maior, não é verdade? Para achar o capítulo.
Porque depois que a gente acha o capítulo, aí que a gente se preocupa com o número menor, que a gente sabe que é o versículo. Então é mais rápido. Foi uma estratégia de, né, a pessoa ter mais acesso, mais facilidade e rapidez para encontrar, né, as referências da palavra de Deus. Então, número maior, capítulo, menor, versículo, né? É bom você saber que os escritores da Bíblia não escreveram seus livros separando os assuntos por títulos, capítulos e versículos, e nem usavam a pontuação como ponto e vírgula e ponto final. Tá vendo? Quando eles escreveram, irmão, não tinha esse negócio de número, não. Capítulo 3, de versículo. Era tudo, olha só. Tudo correndo atrás do outro. Agora, quando Marcos, escreveu o Evangelho de São Marcos, olha só. Sabia, olha só, isso aí já é teologia. Quem estava ditando para ele, para Marcos escrever, quem era? Quem sabe disso? Evangelho de São Marcos. Quem escreveu? Marcos. Mas tinha alguém que estava ditando para ele falando e ele escrevia. Ninguém sabe? Ninguém arrisca o nome? Pedro. Pedrão. Pedrão. Nós podemos ver que dos evangelhos, irmãos, Marcos é o que mais ele se resume. É o mais rápido. Se conta um milagre de Cristo, ele já fala que Deus criou um milagre. Porque Pedro, ele era, como eu falei, ele era meio afoito, afobado. Ele queria começar algo, já queria acabar. É igual eu. Então, não sei se naquele tempo, quando ele estava escrevendo, ele estava sendo perseguido, né, naquele tempo. Não sei se quando ele estava escrevendo, Pedro estava correndo e falou, escreve aí. Escreveu tão rápido, o rapaz que... E ele escrevendo, não tinha esse negócio de, opa, capítulo, não, parou aqui, vamos, versículo 3. Opa, parou aqui, versículo 4. Não tinha isso, não. Mas tem isso aqui hoje para facilitar. Se hoje nós formos pegar a Bíblia, naquele tempo, irmão, nós fomos ler, tinha ponto nem nada, negócio de vírgula, era tudo só no hebraico, aramaico. Então, para a pessoa saber ali, tinha que ter um certo estudo, né? Então, graças a Deus, irmãos, a gente tem essa facilidade. E com toda essa facilidade, tem crente que ainda não quer ler a Bíblia. Com toda essa facilidade. Ler a Bíblia é muito bom, irmãos. É um livro que a sua fonte é inesgotável. Quanto mais você quer ler, mais você quer saber. Eu experimentei isso, quando comecei a ler a Bíblia pela primeira vez, eu estava lá lendo, né? Na primeira vez eu não li de Gênesis até o Apocalipse, eu variei. Comecei por Mateus, aí depois fui para ali. Fiz uma bagunça, mas deu certo. E quando eu li uma parte, aí Jesus parou no caminho. Aí Jesus operou isso. Aí dava o horário, já estava lendo muito. Não era aquela leitura solene. Eu li a Bíblia. Não, você se coloca lá na história. Vê Jesus passar, você imagina Jesus passando. Traz esse Bartimeu aí, traz esse cego. Imagina, você vai entender, você vai viver a palavra. Né? E assim é muito fácil. Né? Então eu lia lá e eu ficava com aquela sede de querer aprender mais. Só que eu tinha que trabalhar outro dia. Eu ia trabalhar já querendo voltar para mim saber o que ia acontecer no final da história. Será que ele vai morrer? É igual como é igual aqueles crentes. É igual, irmãos, olha só, os crentes desta nova geração. Senta na frente da televisão, bota na novela das 8. Irmãos, quando acaba aquela cena, né, de suspense, aí bota o comercial, acabou. Irmãos, aquela pessoa, ela falta roer todas as unhas. Meu Deus, e agora ele vai morrer? Ai, Jesus vai demorar muito para chegar outro dia. Só amanhã a gente vai saber, e agora? Aí fica aquele clima. É assim quando a gente lê a Bíblia. Claro que foi com a intenção errada da novela lá. Mas é assim, quando a gente se aprofunda, a gente se coloca, você fica querendo saber, e agora? Jesus vai morrer mesmo, agora ele vai sofrer, vão apedrejar ele. É muito bom, irmão. Né?